Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E hoje, com o quarto áudio do livro Um Iniciante na Viagem Astral. E a música que está ouvindo se chama Jambo Wakatanka, do maravilhoso disco Medicine Power do Oliver Chante, que na cara de pau fiz algumas modificações nela. Essa versão está com uma flauta, uma percussão e um piano no final.
Opa, RVA, demoremos, mas cheguemos, como nós brincamos sempre. Enfim, após quase 2 meses de pausa, aqui vamos nós novamente no velho e bom lema baiano: devagar é pressa. Vamos ver a data, agora são 20:01 da tarde, terça-feira, 1º de dezembro de 2009. E esse mês, comecinho de mês, nós vamos reorganizar nosso projeto do IVA, organizar tudo que estava faltando, né? Eu precisei ficar ausente por motivos pessoais, mas nunca ausente da espiritualidade. Ela sempre está conosco, sempre tem que estar, né? Mesmo que nem sempre a gente está conectado, mas estamos lá sempre. Mas sempre que a gente se torna pronto de novo, que o tempo começa a se equilibrar, aqui a gente se encontra. A gente lançou o nosso Twitter. O Twitter é um sistema de notícia muito legal, pois assim dá para acompanhar o sistema de avisos do IVA. O Twitter tem essa facilidade de comunicação. Então todos os áudios que estão chegando, os projetos, a gente vai liberar no Twitter, como já fizemos com a técnica Compacta 2, que foi lançada. Inclusive vamos falar já dos áudios que nós vamos fazer sobre isso. A gente está com alguns áudios atrasados, além desse do livro. Esse é o áudio 4 do livro Um Iniciante na Viagem Astral. Teremos alguns projetos nesse mês nesse dezembro, ainda é só dia 1º. Mas vamos fazer a gravação de um áudio, um bate-papo sobre a técnica completa, enfim, a compacta, o adicional da gangorra que a gente colocou agora, cada passo. Vai ser uma conversa sobre por que cada parte é feito, qual é a intenção dele, como foi elaborada, os sons. Então, como tem muita dúvida sobre esse sentido, por que não sente menos, qual é o tempo médio de cada um, como funciona isso. Então, a gente vai criar um áudio para isso. É só um bate-papo, às vezes um guia de tira dúvidas nesse sentido. Temos esse mês está dose. Se eu conseguir fazer esse mês certinho, já vai ser uma maravilha. A gravação do áudio O Mundo em que Vivemos, onde a gente vai falar da dimensão que estamos, a consciência de viver aqui, quem somos nós, quem são os nossos vizinhos, enfim, o que nós estamos fazendo aqui. Qual é a forma de pensar em relação aqui? Porque a maioria das vezes a gente se conflita, né? Pô, eu não sou daqui, que mundo horrível. Eu não me sinto bem. Então, esses vão ser tipos de dúvidas que nós vamos abordar. Nós temos também esse mês a gravação do FAQ, que está muito atrasado. Na verdade, já era para ter tido, acho que uns 4 FAQs, além do primeiro, né? A gente vai fazer, eu acho que o segundo e o terceiro, vamos ver. Não parou, né? Digamos assim, parou totalmente, mas vai voltar. Um áudio sobre os assédios nos trabalhadores espirituais. Nas pessoas que resolvem ajudar o próximo, fazer alguma coisa, até sair do corpo para amparar, você começa a mexer na energia além da sua própria casa, na energia das pessoas que você lida. Então isso começa a chamar um pouco a atenção além dos próprios assediadores das pessoas, de outros. A gente falou um pouco disso no curso intermediário sobre assediadores inteligentes. A gente vai dar uma aprofundada ainda e bater um papo mais específico nos trabalhadores, naquele que deseja começar. Mas vamos lá, começar o livro, sempre lembrando que as dúvidas, os termos abordados estão no curso básico. Eu vou estar falando aqui de alguns termos como EV, algumas siglas que são estado vibracional, catalepsia projetiva, decolagem, técnica. Isso tudo é muito bem explicado no curso básico, para que a pessoa está ouvindo, às vezes ache interessante o próprio áudio do livro e não saiba que termos são esses. A gente, mais para frente, vamos fazer um glossáriozinho para deixar no site. Então vamos lá. Eu terminei o livro contando algumas experiências do terceiro, né? E após o comecinho dessas experiências naquela fase, inclusive aquela com o espírito que tinha se passado por minha mãe, várias repercussões foram acontecendo. Eu vou eu vou narrar agora as experiências, inclusive as minhas atitudes, quando comecei a me sentir mais confiante, digamos, uma autoconfiança que
me atrapalhou em vários momentos. Um exemplo claro de como a gente está fora do corpo, a gente tem que ter maturidade e a consciência onde estamos, como agir, né, como você se portar perto dos espíritos. A gente falou tanto isso nos cursos, já foi repercussão da maturidade, da experiência vivida. Foi esse espírito próprio que havia se passado por minha mãe, que eu me defendendo energeticamente, só fiz me defender porque ele me agarrou, né? Aquela voz fofa no largo não, né? Eu fiz desmaiar, né? Não tive intenção, não conhecia ainda a dimensão da energia que até onde pode gerar às vezes, mas enfim. Então, poucos dias após esse incidente, eu voltei a praticar, tava todo dia estava com certeza, só se estivesse viajando, tocando, mas sempre estava deitado, praticando pelo menos 1 hora, com certeza. Então, treinando todo dia, mais uns dias na frente, eu consegui novamente sair do corpo. E após mais de uma hora de técnica, eu cheguei na catalepsia projetiva. Fiquei lá grudado na cama, sem conseguir me mexer, aquela sensação maravilhosa, sem falar, vendo tudo mais ou menos embaçado. E aí, eu vejo um vulto rodeando a minha cama. Estava escuro, era noite, né? E essa sensação de algo caminhar ao redor da sua cama enquanto a gente dorme não é nada romântico, né? Não tem quem se acostume. Pelo menos eu nunca me acostumei muito com isso, apesar de hoje já ser mais ou menos natural, a compreensão disso, eu sei que é normal, mas eu prefiro sair e ver logo os olhos, ver frente a frente, seja o que for, do que ficar tendo alguém que eu não consiga saber onde está, me espreitando pelos cantos. Isso aí é uma sensação chata, mas que existe na projeção. Então, forcei a saída pela vontade, e aí, depois de um certo tempo, eu fazia as técnicas, né, do meu jeito, ainda não tinha aprimorado muito, mas já fazia. Isso já aliviava meu campo áurico, até que eu consegui me afastar. Me afastei rapidamente do corpo. Eu fui até a escada, meu quarto ficava sempre ficou no segundo andar, no primeiro andar, né? E a cozinha embaixo, a sala embaixo, então sempre era intuitivo descer. Raramente tinha também a laje que eu subia, que era uma varanda. Aí eu vi um espírito passando no primeiro vão da escada, ele fez a curva e desceu o outro e falando, corre, corre, lá vem ele. Aí eu pensei, poxa, tá morrendo de medo de mim, né? Naquele momento eu percebi que eu andava fazendo alguma coisa fora do corpo, e naquele momento eu vi que eu estava saindo várias vezes e não conseguia me lembrar, ou seja, eu estava fora do corpo e não estava conseguindo me lembrar. Eu me lembrei dessa experiência, dessas outras, aquela outra que eu contei uns dias atrás, mas não estava me lembrando de todas, em que eu estava atuando ali do mesmo jeito, que mesmo sem me lembrar, ou não sei se consciente ou inconsciente, eu estava saindo e vivenciando da mesma forma como eu estava ali lúcido. Os espíritos estavam com medo de mim por algum motivo. O que eu estava fazendo? Era essa a minha pergunta. Eu fiz essa pergunta para mim ali. Aí desci o primeiro vão, que eu tinha visto ele correr por ali, desci o segundo, onde ele desceu. E aí vi um monte de coisa sendo jogada em minha direção. Era panela, faca, garfo, garrafa, tudo que você pensar que tinha ali, ele jogava. E era aquele mesmo espírito que havia se passado por minha mãe para me pegar, para pegar minhas energias. Só que ele estava com raiva de mim agora. Naquela época, ele estava, aqueles dias atrás, ele só queria minha energia. Não, tranquilo, pega aí, suga aí, não estou fazendo... E a minha compreensão disso era muito vaga, muito pequena ainda. E eu não tinha feito nada, só tinha me defendido. Só que agora ele estava tentando me atacar. Estava com raiva, né? Quer dizer, ele tenta me vampirizar. Olha a minha cabeça na época. Tem lógica o que eu vou falar. Ele tenta me vampirizar, eu me defendo e ele ainda fica bravo comigo. Eu fui na direção dele, com tudo que ele jogava em cima de mim, eu sabia que não ia machucar, tinha consciência já. E ele pulou o vão da janela da cozinha, correndo em desespero, né? E após isso voltei ao corpo e retornei, só abri os olhos, fiquei pensativo sobre o que poderia fazer. Eu estava arrumando confusão, eu não queria continuar agindo dessa forma. Eu tinha alguém com raiva de mim.
mas eu não tive culpa. E continuei saindo do corpo, e os ataques também continuaram. Sempre, o mesmo espírito. Digamos que ele foi um obsessor por uma certa fase herdado, né? Eu herdei pela razão específica que eu vou falar. Infelizmente, eu não tenho as datas desses relatos. São tantos. Até porque eu contei uma vez aqui, uma moça trabalhava lá em casa, né? A mando da minha mãe, era tipo uma faxineira. Ela resolveu fazer uma faxina me pedindo as minhas coisas. Eu tinha uma pasta azul, uma pasta minha azul, com certeza mais de 300 relatos, entre até pequenas experiências. Sentia uma mão sair, sentia uma repercussão na aura, tive uma dilatação, tive um balonamento, tudo eu anotava. Não, esse dia não senti nada. Então, até as experiências mais que eu com certeza ficaram no subconsciente, no cérebro do corpo espiritual também, aquelas com garranchos horríveis, o sono misturado com minha letra horrível, é um terror. Ela deve ter olhado, né? A faxineira falou: meu Deus, que lixo, vou fazer um favor para essa criatura, jogar esses troços fora. E jogou. Eu prometo que um dia eu vou perdoá-la. E é claro, com tranquilo, depois de umas 3 vidas seguindo ela como obsessor, eu perdoo. Tô brincando. E já foi, né? Ficou, valeu a experiência. Eu levantei do corpo, saí pela porta do quarto, né? Na experiência que eu estou contando, novamente desço as escadas em direção à cozinha, e quando chego na cozinha, na porta da cozinha, sinto o estado vibracional EV se instalar. Com o tempo, eu até falo isso no curso, eu aprendi que nos cursos que o EV, o estado vibracional, ele quando se instala automaticamente, normalmente é sinal de alarme. Algum espírito por perto, ou que tem que ficar em alerta, alguma coisa está para acontecer. E com isso, quando acontece normalmente, inclusive em dimensões densas, justamente pelo acesso. E aí um espírito se joga em cima de mim pelas minhas costas. Mas no bom sentido, vou não ficar pensando besteira, também não tenho trauma. Aí, caí no chão, rolando com ele numa briga de murro, soco, mordida, né? Eu, claro, também estava na briga ali. Eu apanhava, mas eu estava perdendo, mas minha pauladinha ali eu dava. Numa briga com ódio que eu nunca mais havia sentido em alguém. Que diga assim, perdão, que eu nunca havia sentido em alguém. Não sei se eu vou conseguir explicar, mas não era só a aparência feiosa dele, que ele não é muito bonito, né? Nem os murros e as mordidas, não era, né? E as mordidas que sentia nas dores, que pode parecer assim, não, eu não vou morrer, mas sente dor. Você nunca sonhou que tomou um tiro e doía? Né? Eu estou falando em sonho, porque é a mesma sensação. Sonhou que apanhava e às vezes até acorda com aquela sensação de dor em algum determinado lugar. Por mais que seja só psicológico e tenha uma repercussão energética, a sensação de dor, a interpretação é forte. Eu sentia toda a emoção dele enquanto ele falava, meio que rosnando, né, gritando: você vai me pagar, e brigando e tal. Me xingava, não era só isso, né? Não era só esse nome fofo, para seu filho do fofinho, né? Uma coisa era por aí. E aí então o segundo espírito apareceu e se jogou também brigando. Eu já estava todo acabado, né? Já apanhei pra caramba. E voltei pro corpo depois de tomar muita porrada astral. As sensações de dor que eu senti foram psicológicas, não senti nada no corpo. Porém muito reais, absolutamente reais. Eu abri os olhos no corpo nesse dia, sem perder nenhuma visão e lembrança. Até porque eu fiquei bravo que perdi a briga, né? A minha consciência até então era essa. Não tinha lido muitas coisas, como se portar, só estava tendo experiências e pronto. Tinha lido, claro, alguns livros, mas nada muito ligado a experiência. Você lê um livro, até pega um livro americano sobre experiência fora do corpo, você vê que ele dificilmente fala de amparo. Ele fala de uma experiência que sai, que faz uma pesquisa, que vai em outra sala, às vezes vê um nome escrito, fala um pouco de física quântica, mas raramente sobre um amparo ou coisa parecida. Isso é uma consciência, é um estado de espírito que a gente vai tentar chegar lá nesse áudio hoje. Eu vou tentar decodificar como foi que isso chegou nessa fase em mim. Eu estava totalmente arrepiado quando eu voltei, como se sentisse ainda eles em cima de mim, me agredindo, digamos assim. Só que ali já estava insensível, né?
E era o mesmo espírito. Era o espírito que tinha vindo me sugar. E eu só havia me defendido. E agora tinha um inimigo. Um inimigo fofinho que gostava de me esborrachar fora do corpo. Mas eu pensei, esse cara não tem o que fazer, bicho. Por que fica me atacando tanto? O que eu fiz? Eu só me defendi, eu não ataquei, ele me atacou. O cara queria minha energia e o assédio continuou por muito tempo. Algumas vezes eu perdi a consciência durante as técnicas e já acordava longe, aí era bom. Porque quando eu não acordava dentro do ambiente da minha casa, quer dizer, não saía por ali, né? Ou não ia embora logo, eu ficava protegido de certa forma dele. Mas toda vez que eu saía em casa, justamente porque eu gostava de vencer a minha lucidez na decolagem, eu não queria perder a lucidez para acordar lá fora, eu queria conseguir sair consciente e dominar essa situação, por mais dura, umbralina, densa, não importa o medo que eu tinha, que eu vou contar já, eu queria passar por aquilo. E então, se eu saísse ali, era sempre garantido um encontro, uma briga, uma ofensa, um ataque dele. E quando ele foi voltando com mais pessoas. Parece que também o fato de ter alguém consciente na casa chamava atenção. Aí ele contava, sei lá, isso para alguém. Eu cheguei a ter atacado por 4 ou mais espíritos, junto mais ele. E não tinha mais como, estava ficando inviável sair do corpo em casa. Sair do corpo não mais fácil sair na rua, a casa está pior que a rua. Basicamente ele morava ali e chamava outros ainda para bagunçar ali. Uma vez, em catalepsia projetiva, quando o corpo trava, você tenta falar, não consegue, essa sensação que está explicada aí nos áudios dos cursos. Eu abri os olhos, você vê tudo meio embaçado e tal, mas eu consegui ver certamente o espírito em cima de mim, meio deformado e tal, flutuando na minha cama em cima, rosnando, fazia uns barulhos estranhos, né? Acho que deve ser aquela coisa que a pessoa pensa que é corrente, parece mesmo um arranhado de corrente e tal. Ele agarrou meus 2 pulsos e eu senti como se um tipo de ácido estivesse derretendo, deteriorando meus braços assim. Saí no desespero da catalepsia, sentei na cama e pensei, meu Deus, isso tem que parar. E nessas horas a gente, nas piores horas, quase normalmente assim, rezei, pedi ajuda. Tinha mais o que fazer, né? Não queria deixar de ter experiência. Estava tendo experiência, estava sendo assediado. Por repercussão que eu não tive culpa, na minha cabeça pelo menos não. Me defendi, né? Alguma coisa eu precisava fazer, mas não sabia o que. E aí vem um aprendizado. Não foi do dia para a noite. Por isso que eu queria ter os relatos em mãos. Isso foram alguns meses mais na frente, pelo menos uns 6 meses por aí. Eu continuei saindo, né? Nem sempre os assédios eram fortes, mas sempre constantes. E alguns meses depois, chega a primeira luz no fim do túnel. Eu ia falar túnel no fim da luz, mas tudo bem, ódio, né? Aí não veio de fora, mas de mim mesmo, de certa forma. O que eu quero falar é que eu tive ajuda, claro, mas a compreensão, o clique, foi a forma, eu mudei a forma de enxergar. Foi a partir daí que eu comecei a perceber que, peraí, eu esperava que, eu aguardava o seguinte, eu estava sendo perseguido, assediado, esperava que aparecesse um guia, sabe, que nem a primeira experiência que eu tive, que eu já contei aqui. Eu passei quase 5 anos depois dessa primeira experiência. O tempo está passando aqui, é que eu não conto. Eu não conto porque eu não tenho data, devia ser o melhor locutor, né? Já tinha uns 4 anos de projeção aí, mais ou menos. As projeções acontecendo sem ter muita consciência exatamente de amparo, de mentor. Estava saindo do corpo ali, também não me questionava muito não. Eu queria que um guia, como aquele cara lá, uma pessoa, um mentor, né, que eu já tinha esse conhecimento, mais ou menos, me ajudasse. É isso que a gente quer, né? Todo mundo que está começando quer isso. As pessoas chegam para mim, e quem sou eu, pelo amor de Deus? A não ser um projetor, mais um projetor no mundo, tentando fazer sua pequena parte, que tem uma dificuldade imensa de sair do corpo. Saio porque sou teimoso, faço um monte de técnica, não deixo de... Tento, né? Nem sempre tenho feito, inclusive, ultimamente preciso me policiar mais. E a gente quer que uma pessoa pegue e fale assim, venha me ajudar, venha me pegar, me tire do corpo, eu preciso... É isso que a gente quer.
Que alguém ajude a gente nas nossas dificuldades, que pegue nossas mãos, nossa mãozinha, venha com o pai, fofinho, pai. É a gente que a gente quer. E me tirasse dali, falasse que ia me defender, que ia me desse mais energia para me defender, né? Por isso, até então, eu acho que nunca havia aparecido nenhum mentor. Apesar do medo que eu tinha de sair do corpo, eu não abria mão da minha liberdade. Eu não abria mão de sair do corpo. Eu tinha medo. Mas era muito bom. A energia maravilhosa, mesmo com ataque às vezes, mesmo com assédio, com aqueles espíritos, de saber que a vida continuava, né? De vivenciar o que eu sou, a nossa realidade frente a frente, que eu estava cego uma boa parte da minha vida. E quantos estavam naquela época, estão até hoje sem ver, sem crer? Eu não abria mão daquilo. Aquilo era muito bom. É uma coisa tão boa que não dá para explicar a sensação simples da continuidade. Isso é marcante, isso faz toda a diferença, além de que da magia da continuidade da vida, de conversar com os espíritos. Isso era muito bom. Eu inclusive, tem uma fase que vocês vão sentir também no início, a vontade de dividir isso com alguém. Eu procurava alguém para falar, né? Eu preciso dividir isso com alguém. Falar das minhas experiências com alguém, mas não tinha ninguém em casa que conhecesse sobre o assunto. Alguém tinha aqueles caras muito místicos, né? Às vezes muito cientifistas. Aí por isso que eu fiquei muito tempo nos institutos, em pesquisa, no IPC, porque lá pelo menos eu conhecia pessoas que eu poderia mais ou menos conversar. Mas em casa, difícil. Na escola, nem pensar, né? Louco, né? Não ia passar por louco. E por, sei lá, filho do diabo, coisa parecida. Tocava, era músico, falava de música. Os amigos, alguns deles sim, mas nem todos. Ninguém saía do corpo praticamente. Quando saía, tinha uma coisa ou outra. Eu falava de um sintoma projetivo, motivado, tentava motivar todo mundo, mas até compreender, ter maturidade que eu não poderia mudar, isso demorou um pouco. Depois eu fui me equilibrando e passei a me acalmar nesse sentido. Mas a maioria do conhecimento das pessoas vinha de leituras e não de vivências. Eu tinha de vivência. Enfim. E aí veio uma experiência que mudaria de uma vez por todas a minha visão nesse sentido. Claro que tantas outras aconteceram antes dessa que também me marcou. Mas essa foi muito forte porque ela fala de amparo. E foi a primeira vez, ela tem a ver com amparo, na verdade tem tudo a ver, né? Isso já deveria ter uns 19 ou 20 anos aí. Já tinha se passado 3, 4 anos mais ou menos que eu tinha começado a sair do corpo, me projetando sem ter muita experiência e sem saber como lidar com o espírito, nunca sabia nem que continuava a vida até então. Então eu vou relatar essa experiência agora, da forma como ela foi, que eu tenho escrita no site, chama Peão Projetivo, Assistência Projetiva em Massa. Essa experiência foi em massa desse jeito, não aconteceram muitas vezes até hoje, acho que foram 2 ou 3 vezes que eu me lembro só. E foi assim. Eu fui deitar 2 da madrugada, após meu computador, já tinha um computadorzinho velho, lá 386, não lembro, com problemas. Deitei meu colchão no chão, eu gostava de fazer as técnicas no chão, sei lá porquê, e comecei a relaxar. Talvez aquela coisa meio mística, né? Vou deitar no chão porque eu sou um yogi, aquela coisa da... Mas eu gostava mesmo, eu botava um mosquiteiro, era tudo um ritualzinho bonitinho, então. Eu fiz os exercícios energéticos de esterilização, absorção, e fui sentindo o meu corpo adormecer. Com algum esforço, eu fui controlando minha mente para ela continuar lúcida. Por momentos, perdi um pouco o controle, mas foi no momento exato que entrava no estado de hipnagogia que nós falamos no curso intermediário, também um pouco no básico, que é o estado que fica entre o sono e a vigília. Após entrar no estado de hipnagogia, senti o EV e a catalepsia projetiva, né? E pensei, poxa, a projeção aqui está certa. Já experientezinho, já mais ou menos na situação. Já tinham 3, 4 anos de experiência. E comecei a tentar flutuar e sentir-me preso ao corpo. Então comecei a exteriorizar as energias, exteriorizar para poder conseguir sair. Continuava exteriorizando mesmo em catalepsia, né? E como sempre ficava preso pelo chakra umbilical. Então, como tem na técnica completa que nós fazemos, concentrei energia neles, exteriorizei pelo umbilical e, enfim, um pequeno EV localizado, também diria, até que eu senti um estalo geral e consegui sair vagarosamente
uns 2 metros de altura. Meu corpo virou automaticamente ao contrário, dando para ver meu corpo deitado. Autobilocação consciencial, que é esse nome maravilhoso, autobilocação consciencial. Por todo doente vou morrer, já foi, porque parece o nome da doença horrível, né? Não, esse nome fofo é simplesmente dado pelos pesquisadores. Eu estou vendo meu corpo em outro corpo, eu estou me vendo, não, estou vendo meu corpo físico. É quando você observa o seu corpo físico estando no corpo astral, ou em outro corpo de manifestação. É isso aí. E logo pensei em me afastar do corpo para não correr risco de um retorno inesperado. Já sabendo de ficar muito perto ali, a aura é muito denso, dá um sono desgraçado ficar ali perto, então você tem que sair logo. Atravessei a parede do lado da cama, entrando no quarto da minha irmã. Foi muito legal essa experiência. Eu me lembro como se fosse agora. Eu estou lendo o relato, mas eu me lembro da experiência. Eu atravessei. O meu quarto ficava, minha parede, na parede esquerda, dava com a parede do quarto dela. E eu vi ela deitada, com camisa vermelha, dá para ver um pedaço da camisa, cobertor e de barriga para baixo. Olhei, vi o mosquiteiro, olhei para a janela do quarto dela e não pensei muito, saí voando por ali mesmo, alto como de costume. É muito bom voar. Pode parecer coisa boba, mas é bom demais. Só que a partir dali não tive mais controle sobre a experiência. Praticamente, eu fui arrastado para um local que eu não sabia onde era. Eu passei por cima de uma grande ponte, era de ferro, eu lembro dessa ponte. Era numa cidade, com certeza era só espiritual. Ali já transitavam muitos espíritos, muitos. E com certeza uma cidade espiritual. Todos conseguiam me ver. Eu sentia que quase todos estavam precisando de ajuda, pois eles andavam como robôs. Vi muitos chorando, outros jogados no chão. Eu me lembro de pessoas quase inconscientes, assim, sei lá, se estavam com pedaços mutilados. Era uma coisa assim estranha. Mulheres procurando seus filhos, gritando numa aflição, assim, sem comentários. Até então eu não sabia o que fazer. Eu estava ali, que diabo que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí uma consciência falou: que tal ajudá-los? Como se fosse uma sugestão mental me passada. Aí eu pensei, ajudar como? Como? 1 bilhão de consciência aqui, centenas, né? Pensando, né? Ali. É muita areia, brincando, muita areia para esse projetorzinho aqui. E ajudar esse povo? Nunca tinha feito isso. Até então, nunca tinha pensado em ajudar ninguém fora do corpo. Porém, uma força interna, que nunca tinha sentido, desconhecida até aquele momento, um amor gigantesco se apodera de mim. Aí eu fui encaixado numa sintonia. No meu chakra coronário, topo da cabeça, né? Um feixe de luz dourada vinha do céu. Não sei então, né, o que era, mas meus olhos espirituais se encheram de lágrimas, um amor fora do normal, assim. Aí inconscientemente eu senti que podia. Isso, eu levantei minhas mãos na direção de algumas, 2 ou 3 entidades só, que eu não ia de forma alguma pensar que ia ajudar todo mundo. Estavam precisando de ajuda. E como mágica, quando eu joguei energias nela, eu lembro delas elas mostraram interesse, como se estivessem sendo alimentadas, sentindo paz, mas eu não entendo. Sei que vieram na minha direção e todas as outras fizeram ao redor. Fiquei no meio com mais de 200 entidades, muito mais, ao meu redor. E eu pensei, como? Eu não tenho condições de fazer isso, de ajudar esse povo todo. Novamente algo tomou controle das minhas mãos e comecei a exteriorizar energias. Meu corpo espiritual ficou absolutamente dourado. E comecei a rodar, tipo um peão, por isso que o nome do relato é peão. Rodar numa velocidade fantástica, enquanto as energias saíam de mim, vinha do céu, entrava no meu coronário e saía pelas minhas mãos para todos eles. Eu senti meu chakra frontal se abrir um pouquinho antes de voltar para o corpo. Eu vi umas 10 entidades, pelo menos, em cima de mim, com certeza em outra frequência, sei lá, mas parecia estar em cima de mim. E via que a energia vinha deles. Eu reparei também que um deles controlava meu corpo. Um estava só controlando meu corpo. O feixe de luz que entrava no meu chakra coronário não vinha só deles também, vinha de outro lugar. Eu ainda via uma energia vindo acima deles. Após isso, a energia foi tanta e a sensação, a emoção, o sentimento, que eu desmaiei fora do corpo.
Despertei na cama, não sei quanto tempo depois, sentindo uma sensação maravilhosa de bem-estar. Lembrando de tudo, claro. Não perdi a experiência, sentei todo arrepiado e a emoção, né? Chorei lembrando das mães a gritarem por seus filhos. Eu estava totalmente mergulhado naquela energia de um amor assim indescritível. Eu imagino o quanto foi importante o trabalho, né, dessas entidades e quanto também é essencial o projetor fora do corpo. E daí eu pensei. E antes de comentar, eu queria falar o seguinte: ó, esse relato do peão projetivo eu passei muito tempo em dúvidas, porque não em dúvidas do relato. Eu estive lá, foi fora do corpo, aconteceu, mas em dúvida porque eu nunca tinha lido, nunca tinha visto ninguém fazer uma projeção, um processo de amparo em massa. Isso me deixou um pouco pensativo nesse sentido, até que uma época eu fui passar uma semana em São Paulo, fazendo algumas palestras, fiquei na casa do Wagner, né? O Wagner Borges, colegão meu, amigão meu de muitos anos. Aí eu comentei para ele dessa experiência, ele falou: não, isso aconteceu comigo algumas vezes, com outros projetores. O Wagner é experientíssimo, sabe muito no assunto. Cala a boca, Saulo, cala a boca, que é o cara ali, né? Com todo respeito, o Wagner realmente merece todo esse conhecimento que tem e o que tem feito muito tempo até por mim. Ele falou: isso faz parte, e já aconteceu comigo. Esse peão projetivo é um tipo de amparo que acontece raramente, mas acontece. Então, quer dizer, bateu. Nunca tinha lido, nunca tinha visto, mas existia. Então pensei, então eles precisam de ajuda, né? Mas não fui eu quem ajudou. Eu não fiz nada. Até o amor que eu senti, a vontade de ajudar, não veio de mim. Eu só fui, sei lá, um canal. Mas então há grupos de espíritos que trabalham ajudando os outros. Mas por que me usaram para aquilo? Será que só eu, por estar visível a eles, conseguiram então, através de mim, fazer o trabalho? Né? Por que eles não fizeram sozinhos? A partir dali, vários outros questionamentos começaram a vir à tona na minha mente. Então, a resposta veio. Alguns dias depois, eu não posso ficar só me defendendo e brigando com esses espíritos. É um amor muito bonito aí fora, eles talvez precisam de ajuda, e resolvi sair do corpo para saber se eu encontrava ajudar, né? Certamente que deve ter também algum espírito, alguma entidade, para juntos a gente poder fazer esse trabalho. E após muito tentar de novo, todo dia, técnica, esforço, acho que alguém fica com pena, fala: tira esse doido do corpo, que ele não para de tentar. E consegui sair após vários dias de tentativa. Não precisei procurar muito para encontrar o espírito que havia brigado comigo no quarto da minha mãe. Tive que me segurar de verdade, para não expulsar porradas ele de novo dali, porque estava perturbando o quarto sono, né? Ele perseguia minha mãe. Aí persegue, depois eu vou contar. Pode parecer estranho, mas meio que... Pô, que cara ruim, né? Mas imagine, a sensação é essa aqui. Se você chega no quarto de quem você ama, sua mãe, seu filho, sua esposa, enfim, se você chega lá agora e vê um espírito deformado, mais ou menos deformado, perturbando, aliás, eu vou falar até mais simples. Imagine que você chegasse nesse quarto, visse a pessoa dormindo, e uma pessoa normal, não é espírito, bagunçando o quarto, atrapalhando. O que você ia fazer? Seria educadinho e falaria: ô irmãozinho fofo de painho, ô Jesus te ama, bichinho, faz isso não. Não. Você pensaria: oxe, sai daí, rapaz, ninguém mexe com minha mãe não, puxa a peixeira, tal, não sei o que, dá um capoeira, dá um 2 saltos mortal e porrada, joga pela janela, se for o caso. É aquela coisa, o cara tá na rua, vai lhe assaltar. Não, irmãozinho, vai me assaltar não, mas não precisa, não, toma aqui, ó. Pronto. Não, você nunca fica feliz, você se sente injustiçado. Por mais incrível, você não vai se... Então essa era a sensação. Pois não é a sensação de um espírito, é a sensação de uma pessoa. Você não tem essa consciência, a pessoa está te atacando alguém que você ama. Eu me segurei, né? Controlei minhas emoções fora do corpo, que elas são enormes. Me acalmei e falei: opa, irmão, não quero briga. Não vim brigar, hein? Já falei isso, foi uma falsidade miserável, tá doido para dar uma paulada nele. Aí, ele já gritando, falou: sai do meu quarto, sai do meu quarto. Eu: seu quarto? Esse é o quarto de minha mãe, essa é a casa de minha mãe, não é seu quarto. Então ele me falou: eu estou aqui antes de você, não é a sua casa. Você nem sonhava em nascer e eu já acompanhava ela. Quem é você?
para me tirar daqui, botando o dedo na minha cara, isso ele veio na minha frente ainda. Lembro dos olhos dele, eram meio avermelhados. Ele falou isso e passou uma forte impressão quando fala isso. Eles jogam para... não é só a imagem, a palavra, o gesto, não. É a impressão mental mesmo, a emoção. Tive que abaixar a cabeça assim, porque percebi que ele tinha razão no que falou. Aí falei, não quero te tirar mais não daqui. Eu não quero mais brigar com você. Eu vim de ajudar. Não quero... Ele, ajudar? Você briga comigo, me trata mal, me tira de minha casa, agora quer me ajudar. A injustiça miserável. O cara vem lhe sugar, você se defende. O cara tá dentro de sua casa, diz que é dele. Tá assediando a sua mãe, diz que chegou antes de você e você tem que ficar calado. Aí eu cheguei e falei, não, mas você tenta puxar minhas energias. Puxa a energia da minha mãe. E se fosse a sua mãe, o que você faria? Aí ele tapando os ouvidos e cantando assim, balançando a cabeça para não me ouvir, tipo gritando, falando. Eu percebi que não ia conseguir nada com ele e voltei pro corpo. Levantei e pensei no que ele falou. Ali não era mesmo a minha casa. Ali era outra dimensão. Primeira vez que eu pensei isso. Eu não posso mesmo tirar ele dali porque eu moro nessa dimensão. Talvez essa casa aqui nem seja minha nessa dimensão. E não é porque o morro fica tudo aí. Ali é outro lugar. Talvez também não seja nem a casa dele, né? Porque, enfim, mas é muito mais realmente dele do que minha. Porque ele está lá mais tempo, como ele falou. Eu nunca consegui convencer esse espírito. Passaram-se anos, décadas. E ele continua, e continuou, e continua a acompanhar até hoje a minha mamãe. Sem que eu possa, nem pudesse ter nenhum argumento, nem ajudá-lo, e nem tirar, nem ajudar. O processo ali é mútuo. De ambos, eu não posso, não sei o que é, certo? Para ser mais profundo, eu não sei exatamente. Não me cabe saber nem julgar. Ele era, enfim, engraçado. Com o tempo de brigas, a gente começou a, entre aspas, nos respeitar mais. Ele se fazia, às vezes, ele queria ser inteligente. Ele se fazia passar por mentor, às vezes. Eu tentava ser. Ele estava sabendo que eu estava estudando muito experiência fora do corpo, né? Ele devia ser um obsessor meio que infeliz, digamos. Porque todo obsessor vai para suas casas e não tem nenhum projetor para encher o saco. Ele era um dos poucos obsessores na área ali que tinha um projetor. Se eu e minha mãe tinham um obsessor, ele tinha um projetor para encher o saco dele, que eu estava lá quase sempre para encher o saco dele. Aí ele se fazia por inteligente, ele se escondia em algum lugar. Quando eu passava, ele se escondia, eu já sabia, né? E aí de longe ele falava, opa, que você está aí? Ele, eu sou o mentor, estou aqui amparando, vai para o lado de lá. Olhe para lá que ele foi para lá. Aí eu de longe falava, mas você é um safado mesmo, né? Eu sei para você, porque você tenta me enganar sempre. Aí outra vez ele me viu passando e correu, né? Essa foi um absurdo. Ele se escondeu embaixo de um cobertor verde que minha mãe tinha, tem até hoje, eu acho. E falava de lá, eu sou um mentor, tô aqui limpando a energia da cama. Eu dei uma gargalhada falando, mas rapaz, como é que pode? O povo fica tão inconsciente fora do corpo, você consegue enganar com uma besteira dessa? Rapaz, sai daí de baixo, rapaz, tenho vergonha. Eu brincava com ele assim, né? Eu tava com carinho brincando. Ele estava começando a ganhar um humor, pelos amparos que estava fazendo, uma alegria de estar ali, de sair do corpo. É muito bom dar essa alegria, da certeza da vida continua, tá? Hoje em dia, quando às vezes eu vou lá em casa, sim, ele ainda está por lá em Salvador. Ele fala para mim assim, falou a última vez, algumas das, não foi a última, algum tempo atrás ele falou assim, siga seu caminho, eu vou seguir o meu. Eu já estou careca desse papo de pastor, né? Ele me chama de pastor, talvez. E aí um dia ele vai acordar, talvez pelo vazio que já vi que ele anda sentindo, meio que sem rumo, mas ele está mais tranquilo, não está mais tão denso assim não. A gente pode pensar, como alguém fica tanto tempo assim, né? Aí a resposta é simples. Se nessa vida material, já há tanta ilusão com as emoções que temos, com os vícios, ao qual bebemos pela vida inteira, ficamos nervosos pela vida inteira, seguimos com ódio de alguém pela vida inteira, enfim, imagine outras emoções em outra dimensão como aquela, onde as emoções são muito maiores, os prazeres incomparavelmente maiores, os vícios também e os ódios, esses são loucos.
porque você fica monodeísta, obsessivo, numa ideia fixa, que só não, e outra coisa, o tempo parece não passar, não envelhece mais. Você está ali e não passa mais as mesmas necessidades, não sente falta mais da matéria como sente, tal, mas não precisa mais do dinheiro para tomar as coisas dos outros, tal. Então a sensação é que o tempo quase não passa, tanto que eu falei para ele uma vez, rapaz, já tem quase 20 anos que eu lhe conheço, que eu lhe vi pela primeira vez e você não mudou, bicho. Ele tomou um susto assim, olhou para mim, balançou a cabeça com cara de nojo. Ele falou para mim, acredita, como eu te aguentei tanto tempo? Eu falei, mas seu FDP, né, que brinquei na coisa assim, e você que me aguentou? É uma figura, um cara, não, hoje em dia ele não briga mais não. Ele não é meu amigo, mas também não briga mais. Ele lá, eu aqui, dou um olhar, brinco, solto piada. Aí ele me ameaça, brincadeira aí, um dia eu vou te pegar, tá? Mas não faz nada não. Aí a gente criou um laço assim de, faz parte da família. É, um parente, porque é um parente, do que eu tô aqui vivo, que esse cara tá aí. Então vamos lá, eu vou falar de uma experiência que eu tinha que ter contado antes, me perdi aqui e tal, mas foi de uma sonda energética. Depois eu explico o que é isso. Eu acho que foi isso. Até comentei dessa experiência também com o Wagner nessa mesma época. Eu estava praticando, isso foi antes de começar essa consciência de amparo, né? Já conhecia sobre energias, eu tinha alguns anos de experiência com espíritos, né? Isso me deixava ainda, eu tinha muito medo. Apesar de estudava, do que eu lia, do que eu me preparava, né? Quando eu entrava no quarto, que apagava a luz, o homem sumia, acabou o homem, medo desgraçado que dava. Mas mesmo com medo, eu não abria mão de praticar e sair. Mas uma vez eu estava travado, com medo mesmo, aí eu cheguei a acender a luz, fiquei pensativo no quarto, aí eu apagava de novo, deitava, dava aquele negócio, porra, que bosta. E acabei o homem, né? Faz as técnicas e tal. Aí deitado há quase 1 hora já de luz apagada. Então eu estava deitado aí, consciente, acordado. Eu acho que o corpo se mexia e tal. Eu estava normal. Normal entre doido, né? Mas normal ali, fazendo minhas técnicas. Aí eu vi um barulho de um carro, de um caminhão arrastando ferros de construção. Era muito normal ali, porque ali naquela local em Itapuã, Salvador, tinha muitas casas em construção. E os carros prendiam aqueles ferros grandes de construção e uma parte ficava arrastando no chão. E o meu cérebro interpretou assim, parece um chocalho. Aí, umas 2 horas da madrugada, um carro tá hora arrastando-se no chão, né? E tava longe, assim, um barulho. Era uma coisa assim. Eu, beleza, né? Esse carro... Aí foi aumentando o barulho, aumentando aquele chiado, aquele chocalho, né? Foi passando, aí eu pensei, o carro vai estar tão perto que ele vai passar na frente da minha casa. Só que o barulho não parava de crescer. Aí eu me preocupei, como é que um carro ia estar aqui do lado da minha escada? O barulho já estava ali, não era um carro. Tem alguém aí na porta aí, né? Em segundos aquele barulho entrou, eu senti aquilo entrar no meu corpo e totalmente desperto, sem estar sequer com o corpo dormindo. Essa foi a minha sensação. Aquilo me puxou com uma violência monstruosa para fora do corpo. Eu não tinha controle, invadiu e controlou todos os meus movimentos. Papum! Me levou escada abaixo, onde eu paro totalmente lúcido, na frente da porta da minha casa, assim, na parte de dentro ainda. Olhei para a porta confuso, assim, tentando entender o que é aquilo, sentindo uma energia forte no corpo. E agora? E continuou, me empurrou para a frente da porta, atravessando a porta com tudo. Aí eu olhei para o quintal, foi quando eu vi meu cachorro Tico. Tico era um cachorro que eu já contei no curso básico e em outros áudios. Era um pincher. Era cotó. Ele tinha de vez em quando também, como é o nome daquela doença que a pessoa se sacode toda? Esqueci o nome, poxa, eu vou lembrar. E estava fora do corpo, epilepsia, lembrei, é quase catalepsia, como é que eu esqueci isso? Ele era cotó, pequenininho, brabo, que só, todo pincher meio brabo, e tinha epilepsia, se contorcia todo e tal, a gente tinha que às vezes ficar segurando ali para ele não... Morreu num ataque desse aí. Foi-se embora. Morreu, continuou o corpinho, só que ficou. Ele estava fora do corpo, porque eu vi o corpo dele do lado, dormindo, e ele próximo ao corpo, um pouquinho mais distante. Aí eu chamava Tico, ele olhava para um lado. Tico, ele olhava para o outro. Ele me ouvia, mas não me via. Era bem engraçado. Aí eu sempre brinquei, falava, Tico é cotó, e sai do corpo inconsciente, né? Aí eu sempre brinquei assim, se até o Tico que é cotó sai do corpo, então todo mundo sai, né?
brincando, né? Eu olhei para o céu, estava lindo. Apesar de ser de noite, eu via tudo muito claro. Aí eu não aguentei e decolei, voei, fui-me embora. Aí voei numa sensação maravilhosa, totalmente sem comentários. Eu dava piruetas, brincava, via as casas pequenininhas, estava muito alto. Passava por entre as nuvens, olhava a cidade de cima, brincava com o céu, no verdadeiro sonho de criança que todos nós não só desejávamos, mas como desejamos até hoje. Me sentia o próprio super-homem, mas duvido que se existisse super-homem ele ia sentir a leveza e a alegria que naquele momento estava sentindo. Só sabe quem passa, liberdade total. Olhei para o chão e peguei uma velocidade e fui até o chão bem rápido. Cheguei pertinho, cheguei perto de umas casas, voei por baixo de um beco e comecei a perder a lucidez, né, ali. Talvez por ter me aproximado muito de algum local mais denso, eu senti ela variando, até que eu senti uma hora que bati o pé no lugar e tipo meu chinelo caiu. Aí quando eu voltei para pegar o chinelo eu percebi, que bobagem, não tem chinelo aqui, né, isso é ilusão, não vou perder a lucidez não. Tá desse tipo de padrão, né, tentando controlar. Aí pensei em voltar para o corpo e aconteceu sem nenhum lapso, né, lembrando de tudo, nenhum tipo de perdi nada. Até hoje eu lembro perfeitamente dessa experiência totalmente patrocinada. Alguma coisa falou, pega esse safado, tira do corpo para tirar o medo dele. Eu estava me dedicando muito, me estudando todo santo dia, horas. Ficava até 2 horas da manhã às vezes fazendo prática. Acho que alguma coisa teve pena de mim, ou até queria que adiantasse o aprendizado. Tá? Tem uma fase, e outro tópico agora, que... Nessa fase que eu tentava brigar com os espíritos, que eu estava me sentindo muito autoconfiante, um tipo de X-Men, de Jasper, Thundercat e tal, eu podia voar, mexer energias, pular alto, não tinha muito conhecimento de amparo nem nada, me sentia forte, só que eu estava errado. Eu faltei respeito com os espíritos, tá certo que a compreensão também com que você tem que ter do estado mental que eles estão. Do monodeísmo, do processo de temporário, de alteração de consciência, que eles não sabiam o que estavam fazendo, que ali é como se você estivesse na sua vida. Imagine na sua vida um momento em que você lembra da sua falta de consciência, que você estava com pouca lucidez, por exemplo. Tenta lembrar de alguma fase que você não estava muito bem. Imagine você muito pior que isso, numa situação muito complicada, em que você perde totalmente a lucidez. Eles faziam isso e fazem sempre. Para eles isso é uma rotina, e uma rotina inconsciente. É assustador ver pessoas nessa situação, né? Espíritos, e a gente imaginar que isso acontece há décadas e sempre aconteceu. Raras criaturas conseguem vencer a densidade da dimensão das suas energias, estudar, vencer os conflitos religiosos, inclusive dentro da própria família, e ainda por cima comentar, né? Tentar não comentar com as pessoas, nem querer mudar as visões dos outros, não querer impor as nossas visões, e mais, não se conflitar com as visões alheias. Aí isso é muito difícil, e eu não conseguia isso com perfeição. Eu havia conseguido alguma coisa com algum tempo de dedicação, mas havia tanto a se aprender, tanto como há até hoje. Eu comecei a ver quanta coisa estava fazendo de errado, e que aquele amor que havia sentido, que coisa maravilhosa. Nada que fora do corpo até então que eu havia sentido era tão intenso. Quanto sentimento que captei daqueles espíritos, fazendo um amparo em massa, em mais de, 200, 300 entidades. E aí eu melhorei a minha visão. Fui modificando o paradigma, aprimorando, começando a trabalhar com assistência. Depois de daí, em quase todas as minhas experiências, depois dessas experiências, eu comecei a tentar ser útil. Estava aprendendo ainda. E aí, por quase 5 anos que eu tinha começado, 15 anos, eu nunca tive contato com o mentor. Sutilmente, algumas vezes com algumas vozes, né? Mas mesmo assim, mesmo após isso, eu só ouvia, quase nunca via. Eles se interessavam pelo que eu fazia, começaram a se interessar pelo que eu fazia a partir do momento que eu comecei a amparar.
Eu começava a querer ajudar. Eu acho que também porque eu fiquei mais sutil e comecei a captar mais a voz. Eles falavam dentro da minha mente. E nunca tinha acontecido aquilo. Só começou a acontecer depois que eu comecei a ajudar. Agora, raramente eu via um mentor. Era algo muito difícil, mas acontecia. E ajudar-me, além de tudo isso, me fazia bem. Me sentia muito bem. Na verdade, só sabe quem faz. Eram pessoas que tinham passado por ali, sabe? Apesar de, a vida continuava, eram pessoas que tinham morrido e você podia ser útil a eles. Isso era uma coisa muito bonita, é uma coisa muito, muito profunda, que muda totalmente a nossa consciência em relação a tudo, até agora. As pessoas continuavam, como continuam, como tem até hoje, aqui, antes de desencarnar, e precisando de ajuda lá. E com a ajuda, inclusive, eu percebia que também estava ajudando pessoas fora do corpo, que repercutia às vezes nas suas próprias vidas. E com a ajuda dos amigos espirituais que eu nem sabia como e quem eram, eu conseguia ser muito útil, ou pelo menos ser um canal para essa utilidade, para esse trabalho, mesmo não fazendo quase nada. Eu chegava lá, tal, dava um abraço, dava oi, não sei o que, tal, pronto. A pessoa saia melhor, era ajudada. Isso começou a repercutir na minha vida pessoal, nessa dimensão física mesmo, a sensação de ser útil, de amparar, de falar do que sentia, das energias boas, de passar conhecimento adiante. Isso era muito forte, era como um grito guardado. Eu precisava falar, precisava começar e levar isso adiante, com simplicidade, com alegria. Eu sentia urgência, um grito de mostrar tudo que eu estava vivendo sem muito misticismo que eu estava vendo. As coisas eram muito simples, as pessoas criavam uma camada de misticismo muito grande, outros de muita explicação científica, né? Outros totalmente contrários ao assunto, criavam conflitos religiosos. Eu precisava falar equilibradamente da beleza do mundo espiritual. Eu não que eu me sentisse melhor que os outros. Não, hora nenhuma, pelo contrário. Eu tinha consciência que cada um tinha um tipo de visão. Isso não queria dizer que eles eram melhores, mas eu tinha uma visão sobre aquilo que eu estava sentindo necessidade de falar, de como é bom podermos ser úteis. Qual é a diferença disso, tanto no corpo como fora do corpo. Aí eu vou contar no próximo áudio um pouco de como começou o projeto do Instituto Viagem Astral, de como eu comecei foi em cima desse sentimento de querer passar adiante. Aí eu conheci o Luciano, colega meu, amigão de muitos anos de caminhada, o Greenvex, o grupo de investidores existenciais que eu participei há muito tempo. Eu vou falar as pesquisas feitas, o IVA antes se chamava ITAPB, né? Oh, que coisa. Perceba a complicação para a simplicidade da forma como como eu estava aprendendo, né? Eu até então, como eu estava muito no IPC, que foi uma coisa muito boa na minha vida, muito mesmo. Muitos amigos me ajudou e ajuda até hoje. O ITAPB significa Instituto Teático de Amparo, Projeção e Bioenergia. Se o Luciano está ouvindo isso, ele vai dar risada, porque ele sabe que ele estava junto, antes do IVA. Né? A gente não conseguiu concluir o ITAPB, porque precisou se mudar para Ilhéus, para estudar. O projeto foi engavetado, a gente tinha desenho, a gente tinha tudo pronto para fazer trabalho de assistência, no corpo e fora. Mas, enfim... Eu vou contar também alguns outros assédios na minha família, no próximo áudio, que eu tive que suportar, como relato do Exu que eu encontrei, né, que era ligado a uma pessoa da minha família. Eu não vou dizer quem, não era minha mãe. Não posso, ter que guardar sei lá, não quero falar. Não posso, é a respeito. E não tinha o que fazer, a não ser me acalmar e deixar que as coisas seguissem o seu curso natural. Eu estou contando relatos da minha família, pessoais, porque... Eu vou falar também sobre assediadores meus, que eu também encontrei no percurso, inclusive que só pertenciam a mim, mas ninguém na família. Pois é isso que vocês vão ver em casa quando sair. E não deve pensar que é um condenado, nem pior, e nem que tem que expulsar, e nem no caso que são verdugos, ou que são ruins, ou chamar, obsessor, tal. Aí. Muitas vezes somos nós os culpados. Nossas famílias são, às vezes, os culpados, os familiares. E, às vezes, um é cúmplice do outro. Um é tão culpado quanto o outro. Então, não sei quem é pior, às vezes, ali na situação, sabe?
Então a gente vai ficando por aqui. No próximo áudio falarei, além de como começou o projeto áudio do IVA, né? Também contarei outros, como encontros com suicidas. Teve algum encontro que eu tive com magos negros, que são espíritos normais, que tem uma seita deles lá, própria lá, que meio que são religiosos, digamos assim, né? Que seguem seitas religiosas para tentar parar as pessoas do bem e tal. É um processo bem interessante. Como eu era ligado à música, também vou contar alguns relatos sobre assédios dentro da música, aprisionamento de pessoas famosas que vi. Não vou falar nome de ninguém, né? Vou falar algumas coisas, não vou falar nome de banda, não vou fazer nenhuma publicidade negativa aqui. Ataques sérios nesse sentido que nunca imaginei, nunca tinha lido em lugar nenhum. Parece que alguma coisa me mostrou para saber onde estava andando na música, sei lá. E também um relato de um grupo de uma igreja. Na época do meu carro, tocando, né? Eu estava começando a divulgar o IVA, né? Eu queria divulgar o projeto, né? Eu era iniciante, pequenininho. Aí eu plotei no carro assim, Instituto Viagem Astral, o IVA. Isso chamou, foi uma repercussão, viagemastral.com e tal. Aí um grupo de pessoas da igreja foram em casa tentar salvar minha alma. Não, nós vimos, eu lembro, foi engraçado. O senhor permite que a gente suba? Eram umas 6 ou 7 pessoas, ou sei lá, eram mais. Sentaram na minha sala, tal. Aí conversaram comigo, mandaram eu falar tudo, e depois me convidaram até ir. A primeira vez foi só uma visita. Aí depois me convidaram para ir até a igreja deles. Quer dizer, não vamos só visitar o capeta, depois a gente traz o capeta para dentro da nossa igreja, que a gente se protege dele, né? Se protege, brincando. Aí foi isso, foi uma ideia, foi muito legal. Tentaram salvar minha alma, eu não estou brigando, não. Acho que no fundo é bonito. Eles acreditavam que eu estava perdido. E quem sabe, né? Obrigado pelo carinho. Muita paz a todos e até o áudio 5 do livro.
Tonka Mahe.